Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 5 em diante. Louva a Deus por essa oportunidade, pela tua graça, tua misericórdia, ter vindo de encontro na minha vida. A palavra que Deus me deu, ela se trata de identidade. E enquanto eu estava no culto, Deus fala no meu coração que outrora eu não tinha identidade, mas hoje olha a identidade que Deus tem para os seus filhos. Hoje, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, hoje eu e você nós temos uma identidade. Ainda que o mundo ele tente nos tirar a identidade, tenta usurpar a nossa identidade, tenta regredir a nossa imagem, mas nós ainda temos a identidade em Cristo Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, da minha pastora. Que Deus nos abençoe. Eu sei da responsabilidade. Quando o pastor me fez esse convite, eu orei bastante. Não achava digno de estar aqui neste momento, o culto do Santa Ceia. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Louva a Deus pela vida do pastor, pela confiança. Deus nos abençoe. Pastor, assim, ele gosta de focar no estreito. Ontem ele me colocou na estrela no dia. Ele chega, a gente vai acompanhar ele nas pregações. Aí ele chega, se precisar de um profeta, está aqui o homem de Deus. Não prega demais, tem a Bíblia toda. Aí a pastora me liga: irmão Lino, tem como o senhor trazer uma palavra? Eu falei: não, meu irmão, só dou uma saudação só, não prego não. Ela falou: não, pastor, falou que você é profeta, venha trazer uma palavra. Aí eu chego lá na igreja, aí só tinha missionário e pastor. Aí eu falei: esse deve ser um encontro de pastores, só pode. Aí dava uma oportunidade missionária, dava outra oportunidade ao pastora. Ah, missionário. Eu falei: meu Deus, só tá eu sobrando aqui. Aí não é eu vejo um irmão lá no canto quietinho, eu falei: tá eu e ele, nós somos o menor da casa. Daqui a pouco a missionária pega a profecia com o homem sai marchando na igreja, falando em línguas. Eu falei: só eu mesmo sou um menozinho aqui na casa. Olha o que o pastor me arruma. Amém? Mas que Deus abençoe. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 5 em diante. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que Ele tomou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. E na dispensação da plenitude dos tempos, Ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, mesmo nele, em que também obtemos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em que também vos confiaste depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Quando eu pedi a Deus para uma palavra, eu estudei a respeito da crucificação. Pode se sentar, igreja. Eu estudei a respeito da crucificação, do amor de Cristo. E por último momento, Deus me deu uma palavra dizendo que eu devia trazer a palavra à igreja, dizendo que você ainda tem uma identidade, que você não é o que o mundo diz que você é, que você não é o que a sociedade diz que você é, mas que você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Glória a Deus, aleluia. A carta de Paulo, ele escreve dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nem o principado, nem as potestades, nada, absolutamente nada pode separar do amor de Cristo. Para eu poder falar de identidade, eu tenho que voltar ao início de tudo e relatar de alguém que tinha uma identidade. E esse alguém, a gente sabe muito bem, é Satanás. Ele tinha uma identidade no céu, ele era regente celestial, ele era anjo de luz, o seu nome era Lúcifer. Só que por ele querer ser semelhante ao Altíssimo, por ele querer ter a identidade que não lhe pertencia, ele acabou perdendo a própria identidade. O pior de tudo é quando ele junta todos os anjos, a maioria até essa parte, e ali ele faz uma rebelião contra Jeová.
O que é rebelião, Murilo? Rebelião é quando você junta pessoas para dizer que aquela voz que tem autoridade sobre você já não tem mais autoridade. No caso, os anjos, eles já não estavam mais dando ouvido à voz de Deus, mas sim a de Satanás. Isso Deus ele não vai aceitar. Deus ele expulsa Satanás e até essa parte dos anjos do céu. Eu não estou dizendo que Deus ele abriu as portas do céu e colocou isso para fora. Eu estou dizendo que Deus os expulsou do céu. Tendo eles caído, Deus então desce na terra para poder fazer uma nova criação. E tendo trabalhado duro durante 5 dias, Satanás ele pôde ouvir a voz do Senhor dizendo: haja. E conforme Deus havia dizendo: haja, tudo que Deus dizia foi se abrindo. Então no 6º dia, Satanás já não ouviu mais a voz de Deus, a não ser pela manhã Deus dizendo: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia. Aí Satanás agora ele vai olhar o que Deus está fazendo. E de repente a única coisa que ele vai ver é que Deus está brincando com barro, Deus está planejando algo com um pedaço de barro. Se você, não sei você, se você teve a oportunidade de conhecer barro, eu como cresci em cidade pequena, eu brincava muito com barro. As mães a gente não gosta que a gente brinca com barro porque ele suja, porque barro ele pede, porque barro é nojento. Mas Jesus do barro estava fazendo uma obra. Aleluia. Satanás ele está de longe olhando e ele está vendo que Deus ele está mexendo com algo, ele está fazendo algo. Só que quando ele acaba de formar um boneco que ele olha, ele vai dizer: tem barro puro, não tem forma, não tem vida. Ele tem boca, mas eu não estou vendo louvando. Ele tem forma, mas está vazio. Meu irmão, só está vazio aquilo que ainda não tem a presença de Deus. No momento que Deus acaba de fazer um projeto, Deus então sopra um fôlego de vida. Nishimar quer dizer alento de vida, a essência de Deus sobre a vida do homem. O homem já não é mais considerado apenas um projeto falido, mas sim Neshibé Ayé, que quer dizer alma vivente. O homem agora ele tem vida. Aquele que estava caído, aquele que estava aquele projeto falido, agora se coloca de pé e começa a louvar. Aquele que estava caído se coloca de pé e começa a engrandecer o nome de Deus. Aquele que não louva é porque não tem a presença de Deus. Aquele que não prega é porque não tem a presença de Deus. Mas aquele que se levanta para falar que Deus é bom, aquele que se levanta para dizer que Deus é bom, esse tem a presença de Deus. Esse não vai ficar caído, esse se levantará para poder fazer a obra de Deus. E o que me chama a atenção é porque Satanás ele está olhando e nessa hora ele fica surpreendido quando ele vê aquele projeto louvando. E o que o Satanás mais queria era ser semelhante ao Altíssimo. E isso ele nunca conseguiu ser. E no momento em que ele ouviu Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele vai dizer: isso aí eu não vou aceitar. Eu estou fazendo de tudo para acabar com a identidade do homem. Porque se ele é pastor a imagem e semelhança de Deus, então ele é santo. Se ele se parece com Deus, ele não pode pegar. Eu vou fazer de tudo, eu vou manchar o caráter dele, eu vou manchar a identidade dele, eu vou destruir com ele. E isso Satanás ele invertiu e conseguiu, porque a palavra já diz que nós temos que ser vigiantes. O homem ele peca e Satanás agora ele está certo de que o homem vai conhecer o juízo e a justiça de Deus, porque algum tempo atrás ele conheceu. Porque no momento em que ele pecou contra Deus, ele conheceu o juízo e ele conheceu a justiça de Deus. Então ele está certo de que o homem também vai ser expulso do paraíso. Ele sabe que Deus não quebra princípio. Ele sabe que se Deus é juízo e justiça, o homem vai ter que sair do jardim. Ele está dizendo: se eu não posso, você também não pode. Se no jardim eu não vou estar, você também não vai estar. Só que eu tenho uma novidade para dizer para você nessa manhã. O Satanás ele pode ter conseguido tirar o homem do jardim, mas ele não conseguiu tirar o homem do coração de Deus. Satanás primeiro ele conheceu o juízo e a justiça de Deus. Só que o homem conheceu o amor para depois conhecer o juízo e a justiça de Deus. E enquanto Deus estava ali agora falando com Adão: Adão, você pecou. Eu te falei para que você não me desobedecesse. Eu te falei que você tinha todas as árvores, todos os frutos. Agora, Adão, você vai ter que sair. Você vai ter que trabalhar com seu suor, vai ter que comer com sustento do seu suor. Eva, você vai ter que sentir dor nos partos. Vocês vão conhecer a morte. Mas em questão da morte, fique tranquilo, porque virá a vida. Só que no momento em que ele está falando, creio eu que ele está costurando umas vestes para Adão e para Eva. Porque a Bíblia diz que Deus os vestiu
Para que, Murilo? Para não expor a sua vergonha, para não expor o seu pecado. Eu não estou dizendo que o homem saiu do paraíso como Satanás saiu, excomungado, escorraçado, expulso, não. O homem saiu pela porta da frente, prova por prova, porque na porta Deus colocou uma espada flamejante para ninguém mais poder entrar. Glórias a Deus. O homem ele vai sair do jardim. E agora o pecado, o salário do pecado é a morte. E vamos ter então que enfrentar a morte. A terra ela se mancha devido ao pecado. O sangue, a corrupção mancha a terra. Satanás ele sente um trunfo, porque o homem pecou, ele conseguiu que o homem fosse expulso. Só que Deus disse muito bem para ele, disse: ó serpente, para você, da mulher, a semente da mulher virá e esmagará a sua cabeça. Se você estudar, se você olhar a biologia, você vai entender que mulher ela não tem semente. A semente ela depende da palavra sêmen, quem tem semente é o homem. Mas Deus disse que a semente da mulher viria aquele que, glórias a Deus, que pisaria na cabeça de Satanás. Glórias a Deus. Satanás ele sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Satanás ele sabe que quando Deus fala, ele pode se preparar, porque vai ter que acontecer, vai ter que ser cumprida a promessa de Deus. Então ele agora começa a observar, mas tudo que ele tem visto são projetos falidos, tudo que ele tem visto são pessoas que estão perdendo a identidade dia após dia. Chega um certo momento em que Deus então resolve acabar com toda essa maldade sobre a terra. Deus resolve então lavar a terra, tirar essa mancha, esse pecado, tudo que está sobre a terra. Então Deus vai mandar Noé, dá uma identidade a Noé e diz: você vai construir uma arca, Noé. E dessa arca vai entrar você e a sua família, e vão se salvar, porque eu estou cansado deste povo pecador. Eu estou cansado deste povo que está manchado pelo sangue, pela maldade. Então Deus levanta Noé. Noé passa pelo dilúvio. Só que tendo passado os dias do dilúvio, Noé desce. E ali, para poder comemorar, Noé ele decide beber do próprio vinho. O que Noé não esperava é que ele iria se embriagar. E devido à sua embriaguez, ele iria expor a sua vergonha, a sua nudez. Um dos seus filhos vê a nudez de Noé e vai expor a nudez do seu pai. O seu pai, quando fica sabendo daquilo, amaldiçoa o seu filho. Neste momento, Satanás está ao lado para poder apontar e dizer: você não tem identidade, Noé. Você pecou. Primeiro, você embebedou. Segundo, você amaldiçoou o teu filho. Você não tem identidade. E por muito tempo Satanás se sentiu truvado pelo fato de todos pecarem. Deus levanta agora um menino chamado Moisés. Moisés está no Egito, cresce no Egito. Está ali um homem que tem promessa. Satanás está acompanhando. A ordem antes, quando ele ainda era pequeno, era que matasse todos os homens dos hebreus. Todos os filhos homens eram para ser mortos. Por quê? Porque saberia que nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Satanás estava tomando cuidado, ele estava se precavindo, mas não adianta, porque quando a palavra de Deus é dita, ela será cumprida. Moisés ele desce e vai chegar um momento em que Moisés ele vai ter que enfrentar o próprio povo egípcio. E ali ele vai matar um egípcio. Neste momento, creio eu, que Satanás olhou também dizendo: você já perdeu a sua identidade. Só que devido a ele ter saído corrido, devido a ele ter se afastado e passado 40 anos no deserto, Deus ainda reconhece o seu tempo de edição. Deus chama ele para ser libertador daquele povo. Moisés volta como libertador, fazendo sinais, operando maravilhas no nome de Jeová. E ali, quando Satanás vê para ouvir, ele vê que há morte para o povo egípcio, mas não há morte para o povo hebreu. Então está ali uma preocupação agora, porque há um menino que tem uma promessa, há um homem que tem uma promessa, a sua identidade é de libertador. Só que porém no deserto vai acontecer que Moisés também ele vai desobedecer a Deus, porque um certo dia Deus disse: toca na rocha, e ele bateu na rocha. Entenda que a desobediência é o pecado, e o pecado afasta de Deus. Naquele momento Moisés estava sendo afastado de Deus? Não, porque a obra de Deus na vida dele era grande. Só que Satanás pôde apontar e dizer: este aí não tem identidade, porque ele pecou contra Jeová. Se eu pequei e ele pecou, ele também não tem identidade. E assim em diante vai suceder. Muitas pessoas que pensarão ter identidade, aos poucos vão perdendo a sua identidade por motivos, por poucas coisas.
A Bíblia fala que Jacó, ele tinha uma promessa. A promessa não era na vida de Esaú, a promessa sempre foi na vida de Jacó. O problema é que Rebeca se antecipou, Isaac não deu ouvido à voz de Deus. Jacó, ele sai de casa para a bênção do seu irmão como errante, como usurpador, como ladrão. Só que no meio do deserto, Jacó ainda encontra com Deus. E ele vê o céu aberto naquele momento, e ele vê anjos subindo, anjos descendo. E Deus diz para ele: Jacó, onde quer que tu fores, eu serei contigo. Jacó recebe aquela promessa de Deus, ele parte dali, fica anos fora da sua casa, ele casa, ele constrói família, ele consegue bens, ele consegue servo. E em um certo momento Jacó decide voltar, e no meio da sua volta, da sua caminhada, ele começa a conversar com Deus. E ele começa a pedir para Deus algo, porque ele não quer voltar para casa da mesma maneira que ele saiu. Ele não quer voltar para casa errante da mesma maneira que ele saiu. Ele quer voltar com uma nova identidade. Ele quer voltar a ser um novo homem. E no meio do caminho ele vai olhar e vai ver alguém, vai ver um varão, ele vai dizer: ei, esse aí não é nenhum dos meus servos. Eu conheço, eu não sei se eu já sonhei com ele, eu não sei se eu já vi ele, mas ele é diferente. Então Jacó decide segurar aquele homem e não solta. Por mais que aquele homem tentasse sair, ele não soltava e dizia: eu não saio, não te solto, enquanto não me abençoar. Jacó estava lutando com o anjo. Murilo, qual foi a decisão do anjo contra Jacó? Jacó disse: eu só te solto se você me abençoar. Aleluia. Então o anjo pergunta: o que você quer? Jacó falou: eu quero minha bênção. Ele: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Ele disse: então já não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Entenda que Deus estava dando uma nova identidade a Jacó. A identidade que Jacó havia perdido, Deus estava restituindo, Deus estava restaurando. Aleluia. A Bíblia continua: José tem promessas. Os irmãos da maldade tentam parar a promessa de José. José é vendido, mas a palavra de Deus continua de pé. José se torna escravo, mas a palavra de Deus ela ainda continua de pé. José é preso, levado ao cárcere, mas a promessa de Deus ainda continua de pé. Eu estou dizendo que não importa a situação que você está passando. De repente você está olhando para a sua situação e está dizendo: não mais acredito na minha promessa. Mas a promessa de Deus ainda está de pé. Quando foi colocado diante de Faraó para poder revelar o sonho, o próprio Faraó, ou seja, o próprio Satanás, teve que reconhecer que José tinha algo especial. O próprio Faraó pergunta a todos os seus do Egito, perguntando: há alguém aqui no Egito que se pareça com José? E ele mesmo vai olhar e não achando ninguém, vai dizer: não, não tem, porque este homem é cheio do Espírito de Deus. A Bíblia ela vai relatando, vai levantando pessoas. Sansão, por exemplo, ele tinha identidade de libertador também. Ele tinha que libertar o povo da opressão contra os filisteus. Só que o problema é que a nossa natureza adâmica é pecadora. E nós temos trocado a nossa identidade por muito pouca coisa. No caso de Sansão, ele trocou a sua identidade por uma Dalila. O segredo não estava nos cabelos de Sansão. Nunca, a força nunca foi os cabelos de Sansão. Não, porque isso a Bíblia fala que o cabelo cresceu novamente. Só que a força estava no Espírito Santo que habitava em Sansão. Só que o Espírito Santo ele habita em quem é obediente a Deus. Tendo Sansão desobedecido, então o Espírito se retirou. A força que estava em Sansão se retirou de Sansão. Satanás vai olhar e vai dizer: você também não tem identidade. E a vida sucede e vai acontecer que, por mais que você olhasse, quem conhecia as profecias, não conseguia enxergar o tempo de Deus chegando. Quem chegava e olhava disse: mas as promessas de Deus parece que não vai acontecer. Diz que viria alguém que pisaria na cabeça de Satanás. Diz que chegaria alguém que nos libertaria dessa opressão. Diz que chegaria alguém que mudaria a história da minha casa. Diz que chegaria alguém que mudaria a história da minha família. Mas de todo jeito que a gente pensa, as coisas sempre vão de mal a pior. Calma, meu irmão, a promessa de Deus ela ainda está de pé. A promessa de Deus ela ainda continua. Todo homem que era levantado, ele era exposto como sem identidade. Por quê? Porque era nascido em relacionamento. E todo aquele que é nascido diante do relacionamento vem da natureza adâmica, é pecador. Se Jesus viesse do nascimento
de um relacionamento, ele teria contato com sangue pecador. Então é por isso que quando Jesus vem, ele vem apenas pelo Espírito Santo. Maria só teve o privilégio de conceber, de dar à luz, mas o Filho, ele é de Deus. Isaías disse que será nascido aquele que nos trará a paz. Será nascido aquele que o nome é sobre todo o nome. Um anjo visita Maria e diz: mulher agraciada, Jesus, Deus, ele é contigo. Você dará o filho ao Filho de Deus. Você dará a luz ao Filho de Deus. E este terá o nome de Emanuel. Deus é conosco. Satanás, ele não compreende os planos de Deus. Enquanto ele estava procurando a solução, um relacionamento, enquanto ele estava procurando aquele para matar que viesse de um relacionamento, ele não conheceu que o Espírito de Deus estava agora sobre a vida de uma mulher, para poder trazer a promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus nasce, Jesus também passou como um homem, como um menino, perseguição como nós todos temos passado. Só que o ministério de Jesus começa e ele ainda não é reconhecido, porque ainda não é o tempo. Eu estou dizendo que até o próprio Jesus teve que passar por anonimato. Até o próprio Jesus teve que passar por um momento em que ninguém o reconheceu. Quanto mais dirá eu e você. Nós não somos a estrela que vamos chegar brilhando no mesmo dia. Não somos nós que somos a resplandecente estrela da manhã, não. Até Jesus teve o seu momento de anonimato. Até o próprio Jesus teve o seu momento de perseguição. Teve o seu momento que teve que fugir, que teve que se calar, que teve que se esconder. Mas teve um momento também em que Deus o exaltou. Jesus, ele aparece a João Batista, e ali é um profeta que vai reconhecer Jesus Cristo e diz: esse aí é o Cordeiro, o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Tendo sido batizado, Jesus é levado ao deserto, e estando no deserto, Satanás vem para poder tentá-lo. Satanás ainda não conhece a identidade de Jesus, e é por isso que ele vai dizer: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele não desiste, ele ainda quer saber a identidade deste homem que anda operando milagres. Ele quer saber a identidade desse homem que anda restaurando família. Ele quer saber a identidade deste homem que anda curando cego, que anda curando leproso, que anda dando vida aos mortos. Quem que é esse? E se você é filho de Deus, se lança daqui de cima, porque está escrito que um anjo dará ordem para que te pegue pelas tuas mãos. E ele vai dizer: darás o teu Deus. Aleluia. Satanás, ele insiste com Jesus, mas Jesus vai dizer: aparta-te de mim, Satanás. O momento de Jesus ainda não é chegado para poder ser revelado. Jesus, ele está andando, está caminhando e está restituindo a identidade. É o momento que Jesus passa à beira do caminho, tem um cego, e aquele ali reconheceu que Jesus não era apenas um homem simples de Nazaré. Quando falou Jesus, ele disse: esse é o filho de Davi. Então Jesus devolveu a identidade àquele cego. Jesus devolveu a identidade a uma mulher samaritana, a qual era rejeitada. Jesus vai agora para Gadara, onde tem endemoniados, aonde tem pessoas com lepras, pessoas que estão precisando de uma cura, de uma libertação. E quando Jesus chega naquele momento, é chegada a hora de saber quem é Jesus. E no momento em que Jesus pisa naquele chão dele, a Bíblia vai dizer que os demônios estão naquele homem veio e se prostrou e disse: o que tens comigo? Ainda não é chegado a minha hora. Glória a Deus. Jesus, ele agora vai mudar a identidade de mais uma pessoa, porque quando Jesus chegou ali, ele não passava de um endemoniado, preso por correntes, acorrentado, tendo sua identidade usurpada por demônios. Só que quando Jesus sai dali, ele sai deixando um evangelista naquela cidade, porque todos tiveram que contemplar aquele homem pregando, dizendo que Jesus é bom. Todos tiveram que ver aquele homem dizendo que Jesus cura, dizendo que Jesus restaura, que Jesus transforma. Jesus, ele dá continuidade ao seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele agora precisa passar pela cruz para que a promessa ela venha se cumprir. Glória a Deus.
para que a promessa venha ser feita sobre a minha vida, sobre a sua vida, para poder me dar uma identidade definitiva e dar a você uma identidade definitiva, Glória a Deus. na qual Satanás nunca mais poderá olhar para você e dizer: você não tem identidade. Glória a Deus. Veja bem o que a sociedade faz hoje. Se você ligar uma televisão, as novelas, elas estão destruindo a sua imagem. Elas estão dizendo que homem pode virar mulher e que mulher pode virar homem. Estão distorcendo a identidade. Uma criança negra que mora na favela, ela cresce já acreditando que vai ser um bandido, porque a imagem, a mídia prega isso. A mídia mostra que tem a maioria, que 80% dos negros que moram em favela são bandidos. Então a perspectiva de vida de um adolescente que vai crescer e vai se formar e vai se tornar um bandido. Tem um filme que chama A Era do Gelo. Creio que todos aqui já assistiram, porque eu já assisti umas 10 vezes. Tem uma mamute que acreditava ser uma gambá. É assim que Satanás faz. Ele quer que você acredite que você é aquilo que você não é. Ele quer tirar a sua identidade, fazer você acreditar que você é o que Ele quer que você seja. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: você não é o que Satanás diz que você é. Você não é o que a mídia diz que você é. Você não é o que a polícia diz que você é. Você é o que eu digo que você é. Jesus, para poder te dar identidade, passou por um processo de dor. Um processo que eu e você não suportaria. Um processo que eu e você, na primeira pancada, abriria a mão e entregaria os pontos. Jesus passou por uma via chamada via dolorosa. Jesus suportou cravos. Jesus suportou pregos. Jesus suportou uma coroa de espinho. Suportou chibatadas. Suportou humilhação. Jesus teve que suportar isso de quem? Dos próprios escolhidos. Daquele a quem ele havia chamado para ser seus filhos. Aquele que um dia Deus havia curado. Todos viram Jesus passando, curando. Todos viram Jesus passando e pregando. A Bíblia fala que quando Jesus pregava havia uma multidão, porque gostava de ouvir a palavra de Deus. Mas onde é que está aquele povo agora, onde Jesus está sendo crucificado? Aonde está aquele povo agora, quando Jesus está carregando uma cruz? Se não fosse um homem chamado Simão o Sirineu que fosse ainda afligido a carregar Jesus, Jesus teria passado por momentos mais piores. Aquele homem saiu em busca de uma gota de sangue para poder ser perdoado pelos seus pecados. E naquela época a tradição não aceitava que entrasse no templo com as roupas manchadas, com as roupas sujas. Aquele que entrava tinha que oferecer um sacrifício. O sacrifício tinha que ser como Jesus, imaculado, sem mancha, sem nenhuma sujeira. Só que naquele momento aquele homem estava abraçando Jesus e estava ali recebendo o seu perdão. No último momento, Jesus ainda muda a identidade de um ladrão. Tem dois ladrões que estão crucificados à direita ou à esquerda de Jesus. Enquanto um murmura, enquanto um questiona, Jesus, ali no meio dos dois, um ainda vai dizer: ei, para de falar bobagem. Você não vê que este homem é santo? E ele vai dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus vai dizer: em verdade eu te digo, que ainda hoje estará comigo no reino do céu. Jesus no último momento ainda estava mudando a identidade. Mas quando eu digo que em Jesus ele ainda muda a identidade, Deus também dá a identidade ao seu Filho. Deus também dá a identidade a Jesus Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que veio, que não se usurpou ser igual a Deus, mas pelo contrário se fez servo de homem, sujeito à morte e morte de cruz. Esse aí recebeu um nome que está acima de todo nome, ao qual toda língua confessará e todo joelho dobrará que Ele é o Senhor. E nisso Deus também deu uma identidade a mim, e Deus deu uma identidade para você. E Deus diz: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daqueles que chamou das trevas, para anunciar a maravilhosa palavra da luz. Você tem identidade. Essa manhã, por mais simples que a palavra seja, Deus só mandou que eu te dissesse que você não tem que acreditar no que dizem ao teu respeito, que você tem que acreditar que o preço que foi pago por você. Se você entender a palavra de Oséias, você vai entender que Deus pegou Oséias e mandou Oséias se casar com uma prostituta. Oséias teve que sair, ir a um prostíbulo, e ali escolher uma mulher de prostituição e ter uma vida com mulher de prostituição. Aquela mulher representa nós.
que cometemos adultério contra Deus todos os dias. A nação de Israel estava pecando, a cada dia estava prestando culto a deuses diferentes, a deuses estranhos, a deuses que não podiam fazer nada, e esqueceu do primeiro amor, esqueceu de quando Deus tirou daquele povo do Egito, de quando Deus abriu o mar vermelho, de quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, de quando Deus cumpriu a promessa na vida deles. Deus está fazendo uma comparação com aquele povo, dizendo: vós sois um povo adúltero, um povo que tem se escondido de mim, um povo que tem virado as costas para mim. Oséias vai reclamar com seus filhos, dizendo: repreendei a sua mãe, porque a sua mãe tem sido adúltera, ela não tem estado dentro de casa, a sua mãe no momento deixa estar lá fora se prostituindo, se vendendo por ninho, por vinho, por trigo, enquanto eu estou aqui. Este era o mesmo sentimento de Deus ao olhar para nós. Deus procurava por nós e não encontrava por nós. Nós estávamos adorando a outros deuses. Outro tempo eu estava adorando um funk, outro tempo eu estava adorando uma balada, outro tempo eu estava adorando as drogas, mas Deus disse: eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Eu sou um noivo, você é minha noiva, nós temos um compromisso. E todo casamento nós sabemos que há promessas a serem feitas, pastor. Todo casamento há. E Deus, Ele não separa, por mais que você seja pecador, por mais que você seja adúltero, por mais que você traia, Deus, Ele não te trai. Deus, Ele não vai divorciar de você. Deus, Ele não vai abrir mão de você, ainda que você tenha pecado. Deus não é como eu e você, que na primeira traição já quer colocar para fora. Deus não é como eu e você, que na primeira traição quer expor a vergonha para a pessoa. Deus é diferente, Ele mostra amor. Deus diz a Oséias: vai, Oséias, e ama Gomer mais uma vez. Vai, Oséias, e ama Gomer mais uma vez. Porque assim tem sido eu constantemente com o povo de Israel. O povo tem pecado contra mim, o povo tem me traído, mas eu assim eu ainda tenho amado. Quantas vezes lá no deserto eu quis abrir mão deste povo? Certo dia eu olhei para aquele povo e disse: eu não aguento mais, eu vou matar este povo, Moisés. E Moisés disse: Senhor, não mata não. O que as outras nações vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou um povo do Egito para poder matar eles no deserto. Deus vai dizer: eu não suporto mais, Moisés. Este povo eu mato eles hoje, amanhã eu levanto a nação para caminhar com você. Moisés disse: não, Senhor. E por amor Deus não destruiu. Por amor eu e você estamos aqui hoje. Por amor eu e você ainda temos uma família. Por amor eu e você ainda suspiramos. O que nos trouxe a vida foi a morte de Cristo. Pelo primeiro Adão nós fomos mortos, mas pelo segundo Adão nós fomos vivificados. A morte entrou pelo Adão, mas a salvação entrou por Jesus Cristo. Não deixe nada apontar você, não deixe nada dizer que você não é capaz, não deixe ninguém olhar para os seus filhos, não deixe ninguém olhar para sua esposa, para o seu esposo, para a sua família e dizer que não passa de um projeto falido. Ei, projeto é falido até onde não tem o Espírito de Deus, porque no momento que tem a presença do Espírito de Deus, não tem projeto falido, não tem projeto que fica caído, todo projeto vai ter que ficar de pé. Glórias a Deus. Fabiana, coloca aquele louvor que eu te pedi. Glórias a Deus. A gente não entende o propósito. Nós temos que passar por dores. O pastor estava falando que a gente é muito fácil louvar nos momentos em que estamos bem. Mas essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, Paulo estava numa prisão, pastor. E veja que eu imagino que se Paulo não estivesse na prisão, ele não teria tempo para poder escrever essa carta. Às vezes essa carta não chegaria ao povo de Efésios e hoje nós não saberíamos dessa história. E Deus permitiu isso porque tem momentos das nossas vidas que são os piores, mas são os melhores momentos para nós podermos adorar a Deus. Foi na cadeia que Paulo escreveu essas palavras. Foi dentro do presídio que Paulo teve um momento de adorar a Deus. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu estava na cadeia, o meu tempo era para Deus. A minha adoração não se compara. Eu levantava de madrugada para poder adorar a Deus. A minha paixão por Deus era incondicional, ainda é, mas o primeiro amor nunca é igual, nunca se compara. A minha oração, eu sentia as cadeias se abalando. O louvor eu louvava, eu não queria saber se eu tinha voz ou não, eu queria adorar a Deus. Eu pregava ainda que eu não conhecia muito, mas eu falava que Deus era bom. E o pouco que eu tenho, o que eu aprendi foi dentro da cadeia. Não é que Murilo faz teologia, Murilo estuda, não, Murilo não estuda. Não é que Murilo lê Bíblia, não, Murilo não lê Bíblia. Murilo lê Bíblia, eu Bíblia quando estava preso, quando estava passando por momentos difíceis. Foi onde eu decidi adorar
Deus. Só que parece que hoje nós temos que fazer as coisas por obrigação. Parece que hoje nós somos obrigados a fazer as coisas para Deus. Nós temos muitas vezes, nós somos ingratos, porque nós não reconhecemos que Ele morreu na cruz por nós. Nós não reconhecemos que se hoje nós estamos de pé, foi pelo seu sacrifício. Jesus, ele não tinha necessidade de descer do céu, ele não tinha necessidade de desfazer a sua glória, se vestir de homem, andar como um homem, sentir dor como um homem, chorar como um homem, sofrer como um homem, ser usurpaciente igual a servo, lavar pé de discípulo, ser rejeitado, ser cuspido, ser apedrejado, ser açoitado, ser crucificado. Jesus não precisava passar por isso. Mas aí é onde entra a palavra amor. Todos nós dizemos de amor, todos nós dizemos que amamos, mas onde é que está o amor? Onde está o amor? Primeiramente nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E para que possamos amar a Deus, nós temos que amar os nossos irmãos, porque é impossível amar a Deus se não vemos, se nós não amarmos aquele que está ao nosso lado, a qual nós enxergamos. Muita igreja, fique de pé. Vamos voltar. Louva junto, medita na palavra. Medita na palavra. Jesus is there.
Satanás me olhava. Vai, pastor. Satanás ele estava observando as falhas do Filho de Deus para poder dizer que eles não tinham identidade. Mas nessa manhã, olha para o teu irmão e diga: você tem identidade? Você tem identidade. E Satanás não pode te acusar. E Satanás não pode te acusar. E eu vou te dizer por quê. A palavra diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Paulo diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. João diz: vós não pequeis, mas se pecar, tem um advogado justo e fiel. Que a paz do Senhor que excede todo entendimento enche o teu coração até transbordar. Que a graça do Senhor e paz que excede todo entendimento lhe dê um domingo abençoado. Que a graça e paz do Senhor Jesus que excede todo entendimento te fazer conhecer e entender que você tem uma identidade e que ninguém pode tomar, usurpar ou tirar ou destruir a sua identidade. Amém?